Vamos às previsões astrológicas para junho. Eu fiz aqui as minhas anotações. Todo início de mês eu gosto de olhar nas efemérides. Aí eu organizo as ideias dessa maneira, bem manual, para compartilhar de uma forma mais limpa nos vídeos. Tá? A questão é a seguinte, olha, como terapeuta, eu me tornei astrólogo por quê? Porque a relação entre a psique humana e o universo, ela é direta, e isso possibilita um processo de um trabalho interno da gente evoluir de uma maneira mais mapeada, tá? Mais direcionada, mais estruturada, coisas que facilitam muito o meu trabalho. Beleza? Então, o segundo princípio hermético, ele fala exatamente sobre isso. Olha, aquilo que está acima é o que está abaixo. O que está abaixo é como está acima. Esse é o espírito que eu quero compartilhar aqui com você sobre a astrologia. Por quê? Toda a previsão astrológica, pessoa bonita, toda a previsão astrológica, ela é uma descrição das energias coletivas. Como que você lida com isso, o que você faz com isso, depende do seu nível de consciência, das suas habilidades. Aí, essa é a segunda parte da equação. Mas hoje a gente já tem informações suficientes, que a ciência traz, de que tudo é energia. Beleza? Então, tem ótimos sites para você, inclusive, fazer o seu mapa astrológico de uma maneira gratuita, porque isso te ajuda a personalizar os trânsitos astrológicos, que é o que eu vou descrever aqui nesse vídeo, com as áreas da vida do seu mapa. Tá? O mapa astrológico, ele é uma das ferramentas, eu chamo essas técnicas de ferramentas, uma das ferramentas muito poderosas para você se movimentar pela sua vida de uma maneira mais consciente e caminhar com as suas pernocas, a sua caminhada, beleza? A sua jornada heróica de você fazer as suas escolhas e ser bem-sucedido, ser bem-sucedida na sua vida, sendo quem você nasceu para ser. Beleza? Então vamos nessa. Eu falei dos mapas, tem alguns sites, né? Um que eu gosto muito é o astro.com, e tem outros sites muito legais também, gratuitos. Se você quiser uma leitura astrológica, aí você me contrata para o meu serviço. Mas para você começar a se familiarizar, isso aí é outro papo, não precisa não. Vamos lá. Os temas de junho. A questão é a seguinte, a gente está com o Sol em Gêmeos, ele vai entrar em Câncer no dia 22 de junho, depois eu tenho que confirmar aqui nas efemérides, mas os temas são segurança interior, amor próprio e liberdade. Vamos nessa. Com o Sol em Gêmeos, veja, Gêmeos, ele é um signo, o arquétipo ligado à comunicação, ligado às informações. Ele é o arquétipo das escolhas, tá? Que é se a gente está encarnado, a gente tem livre-arbítrio, beleza? Então, Gêmeos, ele fala muito sobre escolhas, sobre a condição da nossa consciência de fazer escolhas, tá? Esse é um dos nossos grandes superpoderes. Porém, tem muita coisa acontecendo em Câncer, no signo seguinte. Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, entrou em Câncer ontem, tá? No dia 1º, finalzinho do dia, ele entrou em Câncer e ele vai ficar um tempo mais longo do que o habitual em Câncer, e eu já vou explicar por quê. Mas pensa da seguinte maneira, Mercúrio, que é a mente, você tem a mente, eu tenho a mente, Mercúrio é como que a mente funciona, tá? Mercúrio, com uma mente que é naturalmente uma mente mais analítica, mais lógica, em Câncer,
ele funciona de uma forma mais emocional, ele funciona de uma forma mais sentimental. E aí é super importante de você refletir comigo, olha, quando a gente tem muita coisa emocional e muita coisa no nível afetivo, no nível sentimental acontecendo, é fácil a gente se magoar e é fácil a gente magoar os outros. Então, pessoa amável, seguinte, se pergunte, o que você diz para você mesmo, para você mesma? Qual é teu diálogo interno? E como que você comunica com as outras pessoas? Isso dá margem para criar atritos com as outras pessoas? Ou isso dá margem para você estabelecer uma relação mais empática com as outras pessoas? E aí a prática, tá? Tem eu como terapeuta, tenho muitas técnicas que eu trabalho, uma delas é EFT, e que é muito lindo para você lidar com esse questionamento. É o seguinte, olha, quando a gente tem conflitos internos, e todos nós temos, você reconhece aquilo que está acontecendo, você aceita o fato de que isso acontece dentro de você, com os seus sentimentos, seus pensamentos, etc. E enquanto você reconhece e aceita, você estimula esses pontinhos que eu estou mostrando aqui. Eu vou mostrar muito rapidamente. E isso vai ajudando o teu sistema, corpo-mente, a ir liberando aquilo que você não precisa. Beleza? Ok. Voltando para esse Mercúrio em Câncer. Por que ele vai ficar um tempo maior em Câncer? Porque no final do mês, no dia 29 de junho, ele volta, ele entra no processo que a gente chama de retrogradação. A retrogradação não é bicho de 7 cabeças, tá? Retrogradação é sobre a gente revisar, é sobre a gente rever processos, é sobre a gente olhar de novo. Quando Mercúrio está em retrogradação, ele funciona no segundo signo que ele rege, que é Virgem, ou seja, ele se torna mais analítico, ele se torna mais detalhista, o que facilita o processo de revisão. Então, isso é muito útil, e aí, de novo, eu reforço. Olhe na sua mandala astrológica a área onde ele está retrogradando. Por quê? Porque tem mensagens ali importantes para você. E esse tipo de reflexão, esse tipo de contemplação, é o que eu sugiro que você comece a trabalhar com a astrologia, porque isso te ajuda. Tá? Não é sobre você dar autoridade para alguém que lê. Não, não, não. Obviamente, é um estudo, é uma leitura, uma interpretação, mas é sobre a sua potência, sobre as suas escolhas, que é a sua vida. Tá? É isso. Meu papel como terapeuta é facilitar isso. E quando eu trabalho com astrologia, eu sou muito coerente dentro disso. Beleza? Aqui nos vídeos é a mesma coisa. No dia 9 de junho, tem uma energia muito bonita que acontece, que é Vênus, a deusa do amor, essa parte nossa que quer ser feliz. Muito legítimo isso, né? A gente quer ter uma parte nossa que quer ser feliz, que determina o que a gente ama, quem que a gente ama, quais coisas que a gente gosta, que faz a gente gostar da vida, desfrutar a vida. Palavras muito venusianas. Tá? Vênus está conjunta no dia 9 de junho até o dia 13 de junho, um período curto, mas muito impactante, com Júpiter. Vênus é a pequena benéfica. Júpiter é o grande benéfico. Os dois benéficos em conjunto. É lindo isso. Em Câncer, tá? Ou seja, fala muito sobre amor próprio, fala muito sobre autocuidado, sabe? Esse é um momento onde é essencial você desenvolver práticas de autocuidado em que você expressa
o cuidado por você mesmo, você mesmo. Tá? E essa Vênus, em conjunção com Júpiter, ela abre um espaço muito atraente. Porque se a gente fala de Vênus em específico, Vênus é magnetismo. Tá? É aquilo que a gente atrai. E aí eu sugiro que você diga o seguinte, anota, diga algumas vezes, faça essa afirmação durante esse período. Fale o seguinte, ó, eu atraio amor, eu sou amável. Eu atraio amor, eu sou amável. E, de novo, se der atrito, uma parte sua fala, não, eu não atraio amor, não, amor é difícil para mim, não, eu não sou amável. Você trabalha com FT. Você fala o seguinte, ó, apesar das minhas crenças, sejam quais forem as suas crenças, sobre amor, eu me aceito profundamente. Não, eu não sou amável. Não, eu me odeio. Não, a vida não é justa. As coisas são difíceis. Estou aqui inventando, mas, enfim, a gente tem diversas formas, coisas muito próximas a isso. Tá? E você vai trabalhando com FT. Tem outros vídeos aqui e eu tenho um curso de FT, se você quiser, vai lá no meu site. Beleza. No dia 13 de junho, essa Vênus, essa lindeza, que faz parte de todo ser humano, ela migra para Leão, onde a expressão é completamente diferente. Tá? Vênus em Leão, ela quer aparecer. Ela traz o que era um movimento mais intimista em Câncer, em Leão é muito mais expressivo. Tá? E aí é legal você olhar no teu mapa onde está Leão e ver quais capacidades expressivas, criativas que essa Vênus pode trazer para você. Tá? E aí, mais adiante, mais para o final do mês, tem algumas mudanças muito importantes, e eu já vou falar sobre isso logo adiante. Então a Vênus entra no dia 13 de junho, e isso é a véspera da Lua Nova em Gêmeos. Tá? A Lua Nova, se você acompanha meu trabalho, eu sempre falo muito das lunações. As lunações são extremamente importantes, porque astrologia é o seguinte, são ciclos dentro de ciclos, dentro de grandes ciclos, dentro de ciclos cada vez maiores. Tá? É o universo, é a vida. As lunações, elas movimentam muito a nossa vida na Terra, nossa vida terrena, nossa vida emocional, e é um tremendo aprendizado acompanhar as lunações. Toda lua nova, veja no seu mapa onde que cai, para você estabelecer uma intenção deliberada e trabalhar na direção dessa intenção. Tá? Então, em outro vídeo eu falo só sobre essa lunação, mas observe. Essa lua nova em Gêmeos, dentro de um movimento onde tem muita emoção acontecendo, ela fala o seguinte, ó, gente, olha só, estamos sentindo muita coisa, beleza, mas vamos pensar um pouquinho, com um pouquinho mais de lucidez aqui agora. Vamos pensar com um pouquinho mais de lógica aqui agora, tá? E aí esse tom muda. Essa lunação, ela acontece dentro de um quadro astrológico que ele é muito precioso. Eu fiz uma vivência só sobre esse quadro, que agora ele está ficando cada vez mais exato. Tem um aspecto astrológico que é uma grande iniciação coletiva, que está pegando a humanidade toda, de 2025 a 2027, que é um aspecto envolvendo os 3 transpessoais. Tá? Plutão, Netuno e Urano. Esses 3, eles estão em aspectos muito próximos, e no final do mês, na outra lunação, na lua cheia, na outra lunação não, na lunação de Gêmeos, mas na lua cheia dessa lunação, que vai ser em Capricórnio, eles vão estar em aspectos muito próximos. E por que isso é tão importante? Porque isso possibilita, se você estiver presente com isso,
uma tremenda harmonia com os teus pensamentos e com a tua intuição, com a guiança do teu eu superior. Se você está muito presente com isso, isso te ajuda muito a fazer as melhores escolhas para a sua vida. Não delegue isso para ninguém, faça as melhores escolhas para a sua vida. Tá? E esse aspecto astrológico é preciosíssimo. Ok? Um outro aspecto muito forte esse mês é o seguinte, ó, Quiron, que ele está em Áries. Poxa, ele entrou em Áries em 2018. Ele está já finalzinho de 2018, eu acho. Ele já está há 7 anos. Em final, 7, 8 anos ele está em Áries. Agora, dia 19 de junho, 19, eu anotei aqui, ele entra em Touro. E Quiron, ele é um arquétipo muito profundo, porque ele dá espaço para a gente acessar a nossa sabedoria. Quiron é essa parte nossa que se sente muito ferida, que se sente... cada um dependendo da sua geração e dependendo onde cai no seu mapa, mas Quiron, ele traz sempre mensagens muito profundas, que se a gente aceita o desafio, a gente vai desenvolvendo níveis muito maiores de sabedoria, tá? Que só acontecem através da gente se abrir para respeitar e sentir essa dor. E o mito de Quiron nos fala muito sobre isso. Quando a gente aceita essa dor, parte do nosso ego que querem controlar tudo se dissolvem e a gente abre um espaço para reconhecer a nossa parte mais expansiva, mais infinita. Tá? É muito próprio dessa simbologia de Quiron. Então, Quiron em Touro, ele segue o trabalho que Urano fez em Touro, que também Urano ficou em Touro. Ele acabou de sair de Touro e entrou em Gêmeos agora, o que está trazendo uma tremenda aceleração mental e tecnológica. Quiron, de uma certa maneira, vai continuar os ensinamentos para a humanidade que Urano começou. E isso traz um aspecto muito profundo de você honrar teu corpo. Touro é muito sobre... É o arquétipo mais próximo do corpo humano. Então, olhe no teu mapa, onde está Touro, e comece a aprender essas lições. Depois, ele retrograda para Áries e em 2027 ele vai seguir direto em Touro até 2033. Beleza? Então, muitas coisas acontecendo, de mudanças nesse período. No final do mês, presta atenção nessas datas que são muito importantes. Marte, ele entra em Gêmeos, conjunto com Urano. Essa conjunção de Marte com Urano, ela traz uma tremenda energia de rebeldia, uma tremenda energia revolucionária, uma tremenda energia de profundas mudanças, o que afeta muito o seu sistema nervoso, o nosso sistema nervoso coletivo. Então, eu sempre falo, cara, cuida do sistema nervoso, ativa mais o sistema nervoso parasimpático, isso te ajuda a tomar melhores decisões, mas a nível coletivo, como isso acontece um dia antes da lua cheia em Capricórnio, isso é um tremendo indicador de mais energia ainda para todos os processos de revoluções e profundas mudanças acontecendo no mundo todo. Beleza? Que a revolução seja na consciência, cada um a sua. Tá? Mas a gente está num processo de profundas mudanças sociais. É importante a gente reconhecer isso e se movimentar com cada vez mais presença dentro dessas grandes mudanças acontecendo no mundo.
Tá? No dia seguinte, no dia 29, como eu já mencionei aqui, a lua cheia em Capricórnio. Aí essa lua cheia, ela acontece com esse mini trígono que eu já mencionei, que eu venho falando disso já faz mais de ano, que é sobre os 3 transpessoais, Plutão, Netuno e Urano. Nessa lunação, nessa lua cheia, eles estão quase, os aspectos estão quase exatos. Plutão a 4 graus, retrógrado. Netuno a 4 graus também. E Urano a 3 graus. Ou seja, essa profunda movimentação que acontece lá no alto, acontece cá embaixo, ela é um tremendo convite para a liberdade interior. Tremendo convite para você soltar aquilo que não cabe mais para você carregar, para você assumir mais a tua autoria. Tá? Um dos grandes temas de todo esse processo é autonomia, é independência. Tá? E no dia 30, ou seja, um dia depois dessa lua cheia, Júpiter entra em Leão. Vênus entrou 2 semanas antes, Júpiter entra logo depois, 2 semanas depois, em Leão, trazendo uma energia muito mais criativa, onde ele vai ficar por 1 ano em Leão. E, para concluir, observa, uma das coisas importantes é você desenvolver a tua coerência, uma congruência do teu valor próprio, daquilo que você realmente vale, não do que os outros dizem que você vale, mas o que você reconhece do teu valor próprio. Não é o que você tem, não é o que você é. E se você não assumir isso, meu amigo, minha amiga, o universo só reflete isso para você. Então, reconhece teu valor. Esse momento planetário é muito precioso para isso. Liberdade, esse mini trígono que eu estou falando aqui, ele acontece nas 2 lunações, e é uma liberdade porque é uma liberdade autodeclarada. Você é livre porque você escolhe ser livre. Se você não escolher ser livre, também está tudo bem. Mas você tem liberdade para escolher uma coisa ou outra. Beleza? Eu estava aqui só lendo meus rabiscos finais. Mas essa energia, observa, é parte de todo um processo que vem se desenrolando, numa energia maior, e que, se você traz consciência e você vai fazendo por onde, a tua caminhada pela tua vida fica cada vez mais consistente e mais íntegra, que é uma coisa que eu realmente sugiro muito para todos nós. Tá? Essa é a visão que eu tenho de terapia. A gente vai se alinhando com essas contínuas mudanças da vida, internas e externas. E as ferramentas ajudam a gente nessa direção. Tá? É assim que eu conduzo a minha vida, é assim que eu conduzo o meu trabalho. Então, esse mês é um mês que tem muitas energias de profundas mudanças. Julho vai ser mais intenso ainda, e isso aponta para o início de 2027 também, que a gente está nesse contínuo de profundas mudanças energéticas, psíquicas, sociais, coletivas, econômicas, relacionais, no mundo todo. Então, eu fiz um vídeo falando só sobre esse período de grandes mudanças, e eu fiz uma vivência sobre isso. Eu vou ver aqui no YouTube, se eu consigo deixar esse card aqui separadinho. E se não, você também vai lá no meu website, terapiaconjai.com, tem um artigo onde eu escrevi, e o vídeo está lá também. Tá bom? Para fechar,
Aos sábados, eu conduzo uma vivência online com práticas que eu trabalho há muitos anos na minha vida pessoal e profissional. Eu trabalho como terapeuta há 26 anos, esse ano eu completo 27 anos de trabalho como terapeuta, com técnicas que atuam no corpo, na mente e no espírito, para a gente trabalhar em conjunto. Tá? O valor desses encontros aos sábados é um valor social, ou seja, cada um paga o valor que puder e quiser. E aí, se você quiser participar, é só mandar mensagem, beleza? E para atendimentos, aí manda mensagem também. Tudo de bom para você e um ótimo julho para nós. Um abraço, até!